irmãos, boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais um dia para mais uma live, que Deus abençoe a vida de cada um. Vocês que estão agora entrando na live, podia estar nos ajudando, compartilhando, convidando mais pessoas a estar juntamente com a gente, buscando esse tesouro que é a palavra de Deus, refletindo nesse tesouro que é a palavra de Deus, amém? Deus abençoe. Amém, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live abençoada com o tema Bem-vindo Espírito Santo. Hoje a gente vai estar falando um pouco do Espírito Santo, vai estar trazendo um pouco do Espírito Santo para a vida de cada um e a importância que ele tem nas nossas vidas e o que ele quer fazer através das nossas vidas. Amém? Então, em nome de Jesus, você convide seus amigos para estar chegando, que Deus vai fazer algo grandioso nessa noite. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Estamos aqui nessa noite, nessa tarde preciosa que o Senhor preparou para a gente, para estar juntamente com os nossos irmãos, refletindo e buscando mais da Tua presença, porque é o Senhor que nos auxilia, é o Senhor que nos faz andar no caminho de Deus, nos faz desviar do mal e arrepender dos nossos pecados. Eu peço, irmãos, que vocês convidam mais pessoas a estar entrando, para estar participando com a gente dessa live, que eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai trazer um renovo, vai restaurar e vai orientar cada um de nós, amém? Para dar início aqui, irmãos, já deu o horário aqui, já está marcando 17h45, dando início aqui, a gente já vai iniciar refletindo no livro de 1 Coríntios 3, no capítulo 3, versículo 16. Boa noite a todos, vocês que estão entrando aí agora, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Está aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16. Veja bem o que diz na palavra do Senhor. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vocês sabiam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo, ele tem o nosso corpo como o templo dele? Jesus disse: eis que estou indo para a direita do Pai para que venha o Auxiliador. O Auxiliador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tá entre nós e ele tem que estar em nós, né? Quando aqui a Bíblia nos relata e nos alerta a respeito que nós somos o templo do Espírito Santo, então o seu corpo tem que ser a casa do Espírito Santo, não pode ser casa de outro espírito, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: fulano está com um espírito de porco, fulano hoje está com a macaca, fulano hoje está... Não, o nosso corpo ele tem que ser o Espírito, o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem para nos instruir. Amém. Né, pastor? Ele vem para nos orientar, ele vem para nos fazer desviar do mal. Quando você acorda pela manhã, o Espírito Santo ele quer estar dentro de você. Você não pode ocupar o seu corpo com coisas que não provêm do Senhor. Porque quando você prejudica o teu corpo, você está prejudicando o templo. Né? Quando você bebe, quando você fuma, quando você usa droga, quando você faz algo que está indo contra o templo, você está afrontando o Espírito Santo, né? E o seu corpo ele é templo, né? Que se algum de vocês que vai estar vendo essa live tiver algum vício, que vocês venham ser libertos em nome de Jesus Cristo, né? Porque através dessa live hoje vocês vão entender que o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. O nosso corpo é a casa daquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele mesmo Espírito que entrou dentro daquele túmulo e ressurgiu Jesus, fez Jesus ressuscitar novamente. O nosso corpo é templo, é casa desse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, sendo a casa de Deus, o que acontece? A nossa casa normal física, a gente não deixa a nossa casa bagunçada, não deixa a nossa casa de qualquer jeito. E nossa casa, que é o templo do Espírito Santo, a gente também tem que procurar deixar eles nos limpar sempre. Por quê?
O Espírito Santo, ele não habita em casa desarrumada, ele não habita em casa cheia, porque é o Espírito Santo que nos enche. E esse Espírito Santo, ele produz coisas grandiosas na nossa vida. Então essa live de hoje é para a gente entender qual a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Como o missionário Claudionei disse, o Espírito Santo ele tem muito valor para nós, porque é ele que nos direciona, é ele que muitas das vezes, quando a nossa carne falar mais alto, a gente querer fazer algo que desagrada a Deus, é ele que vai nos convencer do pecado, que vai nos convencer dos erros. Realmente. Então, é que você desfruta muito dessa live, porque o Espírito Santo ele é sensível e ele foi deixado aqui na terra para nos instruir, pelo Pai e pelo Filho. E quão valoroso é o Espírito Santo nas nossas vidas e quão importante é. Amém. Realmente é algo muito precioso. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele consegue desviar do mal. Amém. Ele consegue discernir o que é certo, o que é errado. Ele consegue aprender sem errar. Ele consegue ver algo que, se ele fosse fazer, o Espírito Santo já instrui, aquilo ali é errado, aquilo ali não provém de Deus. Então, antes de acontecer o erro, antes de você pecar, o Espírito Santo já te instrui, né? O erro nas nossas vidas tem que ser como um acidente. Isso. O pecado tem que ser como um acidente, algo que, peraí, eu fiz, mas eu não queria fazer isso, né? Agora, se você planejar fazer isso, aí você já está cometendo um grande pecado. Você decidiu a pecar, né? Ser pecado não é pecado, mas cair em tentação, decidir pecar já é o pecado. A gente tem que ter isso em mente, né? Você vê que Jesus, ele foi tentado, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto, ficou 40 dias lá e ele foi tentado por Satanás, mas ele não caiu em tentação, porque estava cheio do Espírito Santo. Amém. Ele estava cheio da palavra de Deus, ele é a própria palavra, né? Jesus é a própria palavra, ele estava cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para não cair em tentação, para a gente saber o que a gente está fazendo, se estamos agindo da maneira que agrada a Deus. Por que hoje o mundo está andando dessa maneira? Porque as pessoas não têm essa instrução, muitas das pessoas não têm essa instrução, que o corpo é templo do Espírito Santo, né? Quando eu era mais novo, antes de eu me converter, eu gostava de tomar uma cerveja. Só que um dia, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, mas como eu ainda não era cheio do Espírito Santo, eu ainda não tinha uma orientação de discernir o que realmente Deus queria para mim. E teve uma vez que eu abri a Bíblia e comecei a ler, se eu não me engano, estava em Provérbios, não lembro se era capítulo 23, e estava uma instrução a respeito da bebida, né? E quando eu vi aquilo lá, e o Espírito Santo naquele dia, ele possou de mim, meu corpo se tornou o templo dele, porque ele começou a me orientar que eu estava fazendo algo que não agradava a Deus. Eu estava fazendo algo que estava indo contra o templo do Espírito. E eu comecei a me afastar das bebidas, afastar dos vícios, e com o passar dos dias eu fui liberto para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então eu queria dar esse testemunho. Se você der lugar para o Espírito Santo habitar em você, se você deixar seu corpo ser templo do Espírito Santo, a cura divina virá sobre a sua vida. Você será liberto, você será curado, você será uma ferramenta nas mãos do Senhor. Onde é que você for, as pessoas vão sentir a presença de Deus em você, porque a verdadeira paz estará em você. O Espírito Santo, ele nos traz paz, ele nos traz força, ele nos orienta, ele nos faz permanecer firmes na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Amém. O Espírito Santo é o nosso perfume, né? A gente tem que exalar o Espírito Santo, a pureza do Espírito Santo. E algo que a gente tem que entender também a respeito do Espírito Santo é que muitas das vezes o Espírito Santo, ele vai confrontar a nossa carne, confrontar o nosso eu. Por quê? Bebida, de repente, um momento que a pessoa está, ela vai achar que aquilo é bom para ela. Mas não é. E o Espírito Santo, ele vai te convencer que aquilo não é.
Muitas das vezes a pessoa tem muita dificuldade, fala assim, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de usar a droga. Então é só você lembrar que a maioria da parte da sua vida ali, seu nascimento, infância, adolescente, você não bebia, você não usava droga. Então se você ficou 15, 16 anos sem beber, sem usar a droga, você consegue mudar sim. É você deixar realmente o Espírito Santo, ele está dentro de você. Como o missionário Claudio disse, que Jesus ele foi tentado e a gente também vai ser tentado. Mas qual que era a diferença? Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, e aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é direcionada por ele. Ela é direcionada, o Espírito Santo ele vai estar sempre te livrando. Antes mesmo de você pensar em pecar, ele já vai estar te dando um discernimento, porque o Espírito Santo, ele é o seu amigo. E se a gente for parar para pensar, lá em Atos 2, a Bíblia fala que o povo estava orando até a descida do Espírito Santo. O povo só começou a fazer a obra de Deus, só começou a realizar grandes feitos depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Verdade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele, a partir daquele momento, ele conduzia a vida deles. Então eles esperaram receber o Espírito Santo. E algo que muitas das vezes as pessoas falam, que a Bíblia fala a respeito do vinho, muitas pessoas às vezes falam sobre beber vinho. Só que a gente tem que lembrar que lá naquela época de Jesus, quando teve aquela festa, naquela época o vinho não era feito com teor alcoólico, era o vinho batido e amassado a uva e fermentado. Ele assim, ele dá um teor alcoólico, mas da fruta, não embutido, né? Então fica aqui uma deixa também, que muitas das vezes as pessoas às vezes questionam, né, a respeito de tomar vinho. Então a gente tem que procurar sempre estar buscando entendimento, buscando do Espírito Santo discernimento. Realmente. A Bíblia também nos fala que a gente tem que procurar se embriagar do Espírito Santo, se sentir cheios do Espírito Santo. A gente tem que estar... Quando as pessoas te verem você feliz, quando as pessoas te verem sorrindo, te verem alegre, a sua alegria vai estar vindo porque o Espírito Santo está habitando em você. Às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu, para mim sorrir, eu tenho que ter bebido, eu tenho que ter usado droga. Para me sentir feliz, eu tenho que beber ou eu tenho que usar droga. Não, irmãos, a partir de hoje vocês vão entender que o seu corpo, sendo o templo do Espírito Santo, você vai começar a ter essa paz interior dentro de você, e ela vai ser diária. Ela não vai ser uma alegria passageira, como quando a pessoa bebe, ela bebe aqui hoje, depois tem que querer beber de novo. Ela usa droga aqui, tem que querer usar de novo, e aquele vai afundando a pessoa, vai destruindo a pessoa, e vai corroendo como uma ferrugem a pessoa. E muitas das vezes o inimigo, que é Satanás, ele não deixa a pessoa observar isso. E a pessoa própria, ela vai se destruindo, porque o seu corpo é um templo. É como você estiver quebrando um templo, destruindo um templo. E só que quando você deixa o Espírito Santo habitar em você, aí aquele templo vai passar a ter uma morada. E onde tem uma morada, quem habita cuida da morada. Amém. E quando você deixa o Espírito Santo fazer morada em você, ele começa a cuidar de você. Ele começa a tirar tudo aquilo que não provém dele, o que não é dele, ele vai tirar. É como uma limpeza dentro de uma casa. Se você vê algo fora do lugar, você vai lá e vai consertar. Se você vê uma casa suja, você vai procurar arrumar. E assim o Espírito Santo vai fazer com você a partir de hoje. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo ser o seu guia. O Espírito Santo vai guiar você, vai te orientar, que vai fazer você estar fazendo o que é de agrado a Deus. E ele vai começar a fazer uma limpeza na sua vida. Não se assuste. Você vai começar a sentir nojo de bebida, vai começar a sentir nojo de droga. Você vai começar de cigarro. O cigarro você vai sentir cheiro da fumaça, seu estômago vai começar a embrulhar. Você vai sentir dor de cabeça quando sentir cheiro de droga, quando sentir cheiro de bebida, porque o Espírito Santo está entrando aí em você para fazer morada. E ele vai chegar e vai fazer uma limpeza na casa. Você vai sentir nojo das coisas que não provém do Senhor.
Você vai começar a sentir a partir de hoje nojo de tudo aquilo que não é de agrado a Deus. Você vai começar a desviar do mal de uma forma que você não percebia. As escamas dos seus olhos vai cair. A partir desse momento, o Espírito Santo vai tirar dos seus olhos todas as escamas que não deixavam você enxergar os planos de Deus para você. Né? Quando Jesus teve um encontro com Saulo, Saulo era um homem que perseguia os cristãos, ele era uma pessoa, como se diz, um carrasco, né? Ele pegava, torturava os cristãos, ele odiava as pessoas que seguiam a Deus. Só que um dia Jesus teve um encontro com ele, né? E quando Jesus encontra com uma pessoa, quando a gente não encontra com a pessoa, a gente nunca mais é o mesmo. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, naquele momento que ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Jesus ele não chegou como se diz, como o mundo age hoje. O mundo, se você estiver indo contra as pessoas querem ir contra você com pedras. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, igual Jesus chegou nele, falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? E Jesus deixou Paulo cego durante uns dias até ele chegar em Barnabé. O Saulo estava chegando, e aí tem uma cidade já perseguir mais cristãos, e Barnabé conhecia da vida de Saulo. Quando Jesus teve um encontro com Saulo, a partir daquele dia, Saulo já não era mais Saulo, ele se tornou Paulo. E quando ele se tornou Paulo, ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas que a Bíblia nos mostra. A partir de Atos, você começa a ter um discernimento, uma instrução de quando uma pessoa tem um encontro com Deus. E quando a pessoa deixa o corpo ser templo do Espírito Santo, ela já não é mais a mesma. Aquele passado dele, que era um passado de criminoso, um passado de pessoa sanguinária, daquela pessoa ruim, ficou no passado, porque a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor e o corpo dele se tornou o templo do Espírito Santo, ele se tornou uma ferramenta nas mãos de Deus. Né? Barnabé orou para ele e caiu dos olhos dele como se fossem umas escamas. Aquilo que não deixava ele enxergar o que Deus tinha para ele, saiu dos olhos dele. E é o que o Senhor, é o que o Espírito Santo vai fazer com você aí a partir de hoje, que caia todas as escamas dos seus olhos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor envolva essas vidas nessa noite. Amém. E tire todas as escamas dos olhos deles. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que o maior cego é aquele que não quer enxergar. A partir de hoje vocês vão começar a enxergar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse momento dizendo que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E as escamas já começaram a cair aí agora. Você está sendo liberto agora dos vícios, do cigarro, da droga, da bebida. Jesus. Você vai ver essa live ou está vendo essa live, sinta agora aí dentro de você uma água viva jorrando dentro de você agora. A água que vem do trono. O próprio Jesus, ele é a fonte de água viva. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. E você pode ter certeza que a partir de hoje a sua vida vai ser transformada pelo poder que é no nome de Jesus. O Espírito Santo está tomando posse do que é dele, que é teu corpo. O teu corpo é a casa do Espírito Santo, amém? Amém. Isso é uma live de transformação de vida, né, Senhor? Grande é o poder daquilo que Deus está fazendo aqui nessa noite. E algo que você deu um testemunho seu, eu vou dar um meu. Quando eu saía para a rua, para balada, bebia e tudo. E se você perceber, quando você chegar num momento que você está na rua, às vezes você está fazendo algo que desagrada a Deus, está bebendo, fumando, você sente aquela falsa alegria, mas aí quando você chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, vem aquela tristeza no coração, ou seja, aquele vazio. E eu falava muito isso com um amigo meu que até me levou para a igreja. E ele me falava sobre o Espírito Santo, que esse vazio somente o Espírito Santo ia preencher. E realmente, quando eu decidi entregar minha vida para Deus, Deus foi limpando, tirando muitas coisas que não agradavam a Ele. Então o Espírito Santo, ele quer te trazer uma transformação de vida. Amém. Você não precisa de beber para ser feliz, você não precisa de usar droga para ser feliz, você não precisa de se prostituir para ser feliz. O
O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Para de bater a cabeça e buscar a solução aonde você não vai encontrar a resposta. A resposta de você ter uma vida melhor está na pessoa do Espírito Santo. Amém? O missionário Claudionei orou aqui para que as escamas caiam. E até então, quando Paulo perseguia os cristãos, essas escamas ela impedia ele o quê? De ver os horizontes. E muitas das vezes essa escama que caiu do olho de vocês impedia vocês de ver o quê? Os horizontes, de ver até onde Deus quer levar vocês. Porque à medida que o Espírito Santo ele transformar a sua vida, à medida que o Espírito Santo ele te transformar, ele vai transformar a sua família. Amém. Às vezes você está buscando uma transformação na vida do seu marido, dos seus filhos, mas Deus primeiro ele quer fazer, o Espírito Santo de Deus ele quer fazer a obra na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo ele quer transformar você. À medida que ele te transformar, que ele te encher, você vai estar tão cheio do Espírito Santo que vai impactar as pessoas que estão do seu lado. Amém? Que vai mudar a vida das pessoas que estão ao seu lado. E grande é o poder de Deus, amém, a presença de Deus aqui neste local, que Deus está fazendo através dessa live, está fazendo a nossa vida, na vida de vocês, é algo muito grande. Amém? Amém, graças a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos, e Jesus ele batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo, né? Então quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você já vai ter alguém que vai ser o dono, né? Como você tem algo que você é dono, você controla, né? Então, a partir de hoje, o Espírito Santo ele vai apossar de você e ele vai começar a controlar você, a te orientar. Amém. Né? A verdadeira liberdade é ser livre do pecado, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: eu fiz 18 anos para me ser livre. Não, seja livre com Deus, seja livre com Jesus, seja livre com o Espírito Santo aí dentro de você, que você vai começar a ser livre do pecado, você vai desviar do mal, de tudo aquilo que ia te afastar de Deus e te conduzir ao abismo, né? Mas quando você está cheio do Espírito Santo, ele te conduz ao caminho que é Jesus, ele te conduz à verdade que é Jesus e ele te conduz à vida eterna que é Jesus. E você pode ter certeza que a partir de hoje a sua vida será transformada. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão chegando aí agora. Se possível, compartilhe com mais pessoas que você conhece, para que eles venham ter esse entendimento, né? Hoje nós estamos com a live com o tema Bem-vindo ao Espírito Santo. E como estamos falando aqui, muitas pessoas não sabiam, mas o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então hoje você vai aprender um pouco mais da palavra juntamente com a gente. Nós estamos aqui também para aprender e o Espírito Santo vai nos instruindo, nos ensinando o que devemos falar. E a partir do momento que a gente está falando, a gente está aprendendo, porque o Espírito Santo está tratando com a gente aqui também, porque nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Seja você também o templo do Espírito Santo. Eu vou estar trazendo aqui para vocês 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. A primeira, convence do pecado. Primeira coisa que o Espírito Santo, quando você deixar o seu corpo ser templo dele, ele vai te convencer do pecado. Amém. Ele vai te mostrar que o que você estava fazendo não agradava a Deus. Você podia não estar enxergando até antes da gente começar essa live, até antes de você estar assistindo essa live, você podia não estar entendendo que o que você fazia, você achava que era normal. Mas a partir de hoje, desse momento que você está vendo essa live, você está sendo instrucionado pelo Espírito Santo, você vai ter o entendimento que o Espírito Santo vai começar a te convencer do pecado. Você vai começar a enxergar coisas na sua vida que você fazia e não agradava a Deus e vai começar a desviar daquelas coisas, porque o Espírito Santo vai começar a te orientar. Isso está em João, capítulo 16, versículo 7 e 8. Vou estar lendo aqui para a gente dar uma refletida. João, capítulo 16, versículo 7 e 8. Versículo 7 diz assim, irmãos: Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Isso é Jesus, quando estava subindo à direita do Pai.
Quando ele estava subindo aos céus, Jesus disse isso. E também ele diz no versículo 8: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Olha que tremendo. Então o Espírito Santo vai começar a te dar discernimento de tudo aquilo que você tem feito, estava fazendo, que não era de agrado a Deus, né? Então o seu corpo sendo esse templo dele, o que você fazia, se você era uma pessoa que era estressada, o Espírito Santo já vai te trazer paz. Amém. Se você é uma pessoa que estava frustrada, era uma pessoa que estava oprimida, deprimida, o Espírito Santo vai trazer a cura, porque ele vai te encher de força, ele vai te encher de paz, ele vai te encher de alegria, e você vai começar a ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Quando você erguer pela manhã, quando você acordar de manhã, você vai se sentir mais forte. Você vai sentir seus pés apoiando no chão, o seu corpo sendo erguido pelo Espírito Santo. E você vai começar a andar de cabeça erguida, por quê? Porque o seu corpo vai ter uma morada. Amém. E essa morada é o Espírito Santo. Então eu peço a vocês, irmãos, que abram mesmo a tua vida, o teu corpo para Jesus, para que Jesus coloque o Espírito Santo morando em vocês a partir de hoje, para que vocês venham ser a casa do Espírito Santo. Amém? E outra forma também da gente agradar o Espírito Santo também é a gente cuidar do nosso corpo físico também. Com certeza. Ou seja, da saúde, fisicamente, nosso bem-estar, isso tudo inclui. Nisso tudo o Espírito Santo ele trabalha e ele nos convence. Realmente. Porque tem muitas pessoas que têm complexo de inferioridade, eu não posso, eu não consigo, aquela pessoa é mais bonita que eu. Então, nessa tarde de Deus, ele está quebrando todos esses complexos de inferioridade, de desigualdade, em nome de Jesus, de fragilidade que não provém de Deus. Amém. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter a mente de um vencedor, a gente tem que ter a visão de um vencedor. E quem proporciona isso para nós é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Cada vez que a gente deixa o Espírito Santo nos limpar de algo que não agradava a Deus, a gente vai se aproximando mais de Deus, tendo mais comunhão com o Espírito Santo, mais comunhão com Jesus. Glória a Deus. E quanto mais amigo eu sou de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mais inimigo das coisas que não agradam a Deus eu sou. Então é isso que Deus ele quer fazer na sua vida através do Espírito Santo. Como o missionário Claudionei disse aqui, o Espírito Santo ele quer vir sobre a sua vida e você colocar o pé no chão e estar pronto para qualquer coisa. Isso é o que? Autoridade. Aleluia. Ele fala que o Espírito Santo também ele traz autoridade para as nossas vidas. Autoridade para se posicionar diante daquilo que não agrada a Deus. Ou seja, Deus, nessa tarde, ele está te dando autoridade. Talvez você tenha passado situações difíceis, talvez tenha sido humilhado em alguma área da sua vida, mas nessa tarde o Espírito Santo está trazendo uma autoridade sobre a sua vida, para enfrentar esse problema e dar o fim nesse problema. Você não veio aqui na terra para sofrer, você não veio aqui na terra para ser humilhado, mas você veio para ser um conquistador, para ser mais que vencedor. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele quer habitar em você para ele te mostrar também essas qualidades. Amém? Glória a Deus. Realmente, o Espírito Santo ele veio para transformar nossas vidas, né? E seja cheio do Espírito Santo. Fala você, bem-vindo Espírito Santo, que a partir de hoje ele está fazendo morada. Quando você chega numa casa, tem muitas das casas, às vezes tem um tapete, seja bem-vindo, né? Verdade. Já percebeu isso, pastor? Às vezes você chega numa casa, está lá na entrada da sala, está lá, seja bem-vindo. Então, como você é a casa do Espírito Santo, fala assim, seja bem-vindo Espírito Santo, porque hoje ele está chegando aí para fazer morada em você. Amém? A partir de hoje as coisas vão ser diferentes, você vai aprender a dizer não. No momento que o pastor Paulo estava ministrando aqui, o Espírito Santo estava me orientando a respeito de muitas pessoas que não sabem dizer não.
Às vezes chega alguém e te convida para fazer algo errado, você já fala um sim de cara, nem pensa duas vezes, já vai lá e aceita fazer o erro. Mas a partir de hoje vai ser diferente. Essa pessoa que tinha costume de te chamar para fazer coisas erradas, ela vai chegar para te chamar como ela tinha costume e você já vai dizer não. Por quê? O Espírito Santo, ele vai te ensinar a dizer não às coisas que não provêm de Deus. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, o não ele tem que ser diário em nossas vidas. Você tem que ser o tempo todo, você tem que saber falar o não. É o não para o pecado, é o não para contendas, é o não para a prostituição, é o não para as bebidas, é o não para as drogas, é o não não para tudo que não provém de Deus. A palavra de Deus diz que quem se torna amigo do mundo, de imediato se torna inimigo de Deus. Olha que coisa. Já pensou? Às vezes muitas pessoas não sabiam, mas estavam fazendo tantas coisas que o mundo oferece, elas estavam se tornando inimigas de Deus sem saber. Mas isso aqui que eu estou fazendo é normal. Tem gente que fala assim, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Eu mesmo já disse isso antes de ser cheio do Espírito Santo, pastor. Antes de eu me entregar para Jesus Cristo, eu falava isso. Eu lembro que falava assim, eu só arrependo do que eu não fiz. Está repreendido isso. A gente tem que arrepender do que a gente faz sim, que o arrependimento, ele nos faz ser transformado. Quando você arrepende, você começa a haver uma transformação dentro de você, você começa a desviar do mal, você começa a fazer algo que vai te fazer bem. Porque muitas das vezes o inimigo ele nos engana e ele mostra que as coisas do mundo nos faz bem, não faz. As coisas do mundo ela nos corrói, as coisas do mundo ela nos destrói, e as coisas do mundo nos afasta de Deus. As coisas do mundo nos faz inimigos de Deus. E a partir de hoje será diferente na sua vida. Você vai sentir algo em você a partir de hoje que é coisa que você nunca sentiu, porque o seu corpo está sendo habitado agora pelo Espírito Santo. E ele vai te purificar, ele vai te limpar, ele vai tirar tudo aquilo que não provém de Deus. Você vai sentir o seu corpo sendo limpo. Você vai sentir o corpo seu mais leve a partir de hoje. Aquele peso, aquele imposto que estava sobre a sua vida para te destruir, a partir de hoje ele está sendo arrancado aí, ele está sendo tirado aí de você, porque o Espírito Santo está chegando e o que não é de Deus ele vai arrancar. Isso aí você pode ter certeza. Onde o Espírito Santo chega, não há demônio, não há nenhum espírito nesse mundo que consiga habitar no lugar que o Espírito Santo chega. Se ele chegou, ele vai tirar. Se ele chegou, você já está sendo liberto aí agora. Se o Espírito Santo chegou em você aí, você já está sendo curado, você já está sendo liberto, você já está sendo transformado pelo poder que é no nome de Jesus. O Espírito Santo está entrando dentro de você aí para fazer uma transformação. Você a partir de hoje vai começar a viver. Você vai viver algo novo. Tem um louvor, né, que fala, eu quero viver algo novo, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar no YouTube aí, eu quero viver algo novo. Ou é algo novo o nome do louvor. Mas você vai ver que a partir do momento que o Espírito Santo entrar em você, você vai ter uma vida nova. Vai ser algo que não vai transformar, não é só você, mas todos aqueles que estão ao seu redor, vai ser transformado, porque o Espírito Santo é como o pastor Paulo disse anteriormente, ele é como um perfume que exala. Quando você começar a ver essa transformação na sua vida, todos os que estão ao seu redor serão transformados também. Eles vão começar a sentir aquela paz. Eu quero ficar perto dessa pessoa. Eu quero conversar mais com essa pessoa. Eu quero sentir o que essa pessoa sente. Eu quero saber o que essa pessoa tem que eu não tenho. E quando chegar alguém para desabafar de você com os problemas, com algo que ele está passando, diga para eles que é o que estamos fazendo aqui agora, orientando a vocês. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita, todo mal tem que cair por terra. E só vai prevalecer o que é de Deus. Amém? Falando a respeito de algo novo, para o novo chegar, o velho tem que sair. Tem que sair, realmente. Então a gente ter o entendimento, né? Para o novo do Espírito Santo chegar, o velho que não agrada a Deus tem que sair. E algo interessante também tem muitas pessoas que, se você observar, é um espírito de inquietação que fica sobre a vida da pessoa. Ela não consegue fazer nada sem estar afobada. Ela acorda afobada, ela
fica desinquieta o dia inteiro, ou seja, ela não tem paz mental, paz interior. Verdade. Isso é um espírito de inquietação que age sobre a vida da pessoa. Mas em nome de Jesus nessa tarde, Deus está quebrando todo espírito Amém. de inquietação, de perturbação que tirava a paz de qualquer um que está vendo essa live, que ainda vai ver. Deus nesse momento, Ele libera uma unção de paz, de tranquilidade sobre a sua vida, para resolver os problemas. Talvez você no seu local de serviço, ou talvez você é dono de empresa e você fica preocupado, afobado quando algo dá errado na empresa. O Espírito Santo nessa tarde ele está abrindo sua visão, ele está trazendo algo novo, pensamentos novos sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, receba o melhor do Espírito Santo nessa tarde. E algo tremendo também da parte de Deus para as nossas vidas através do Espírito Santo é a questão que o Claudionei falou, algo novo. O Espírito Santo, a Bíblia fala que a palavra ela se renova todos os dias. Então, a partir do momento que Deus for te transformando, pode ser que Ele está te entregando um algo novo aqui hoje. E amanhã Ele vai tirar, porque Ele já quer colocar algo novo, porque o Espírito Santo ele é renovação, renovação de pensamento, renovação de vida. O Espírito Santo ele é como o missionário Claudionei disse, é uma fonte, é uma constante fonte. A água ela jorra o dia inteiro. Então o Espírito Santo ele é assim. Ele sempre vai estar trazendo algo novo para te limpar, para te animar, para fazer você não desistir dos seus sonhos, amém? Para fazer você seguir os caminhos corretos. Glória a Deus, realmente. A respeito das 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas, o primeiro é convence, o segundo é garante a salvação, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, 22, que diz assim: pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Versículo 22. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Oh, amém. Tremenda essa palavra, glória a Deus. Olha que maravilha. O próprio Deus separou você nessa tarde, nesse momento. Você não está vendo por acaso, não. Você foi separado pelo Espírito Santo. O próprio Deus separou você para ter esse momento nessa live, porque o Espírito Santo quer te marcar como propriedade de Deus nesse momento. A partir do momento, o próprio Satanás vai te olhar e vai dizer, não, aquele ali tem a marca da promessa. Aquele ali é marcado por Deus. Com aquele ali eu posso até tentar, mas cair em tentação, aquele ali não cai porque ele está cheio do Espírito Santo. O próprio inimigo vai ver isso em você. Ele mesmo vai ter que confessar que, não, aquela pessoa ali é cheia do Espírito Santo, não tem como eu ficar tentando com a pessoa. Ele vai afastar de você. A palavra de Deus diz que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está lá no livro de Tiago. Depois você dá uma refletida no livro de Tiago, irmãos. É uma instrução tremenda também, né, pastor? O Tiago é um livro também. A Bíblia toda aqui é o nosso manual, né? Mas estamos passando algumas instruções aqui para vocês. Dá uma refletida depois lá no livro de Tiago. Vocês vão ver que instrução que o Espírito Santo vai dar a vocês lá. É algo maravilhoso, porque a partir do momento que o Espírito Santo, que o próprio Deus separou vocês para estar vendo essa live, vocês estão sendo marcados como propriedade de Deus, né? E vocês vão estar fazendo de tudo. Vocês vão começar a fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque vocês vão estar no caminho da salvação. Porque Jesus ele veio para nos salvar. Jesus ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele veio para viver uma vida eterna em nós. Mas nós estamos aqui de passagem e a vida eterna que queremos ter com o Senhor está lá do outro lado, irmãos. Muitas pessoas não acreditam, mas lá do outro lado é eternamente. Aqui estamos de passagem, um dia a mais, um dia a menos. E saiba que você, a partir de hoje, está cheio do Espírito Santo. Amém. Você vai aprender a desviar do mal. Você vai resistir do diabo, ele vai fugir de você. Você vai achegar a Deus e Deus vai achegar a você. E as coisas vão ser transformadas a partir de hoje. Você foi separado para estar vendo essa live. E
terceiro item aqui, ele está... O terceiro item, o Espírito Santo nos ensina, né? Está lá em João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha que tremendo. Olha que maravilha isso. O Espírito Santo vai começar a te orientar do que está para acontecer. O que está para acontecer, pastor? A vinda de Jesus. Amém. É o que sempre está sendo falado, sempre está sendo orientado, como nos dias de Noé, muitos desacreditando, mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela crê, ela acredita, ela fica preparada para aquele grande dia e pode ter certeza que não vai ser em vão isso, não. Quando você encontrar com Jesus, ele vai te abraçar, vai falar, valeu a pena. Você lembra aquele dia daquela live onde o Espírito Santo tomou posse do teu corpo como templo e você começou a fugir do mal, você deixou de ser amigo do mundo e se tornou meu amigo? A partir daquele dia, eu preparei uma morada para você aqui. Está aqui a sua casa, você vai ter uma morada eterna com o Senhor. Quando for daqui, quando você se desligar desse mundo, quando o corpo já não estiver mais com tua alma, quando você morrer, vamos chegar numa palavra direta, correta, quando a gente morrer, a gente já vai saber que estaremos indo para uma vida eterna, uma morada eterna, onde o Senhor Jesus nos preparou. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você fica preparado para esse grande dia. Você não, eu estou preparando, não, você já fica preparado. Porque quem está preparando perde muita oportunidade. Mas quem já está preparado não perde o ônibus quando passa, não, irmãos. Você já está no ponto aí, na hora que o ônibus passar, é a sua vez. Amém? E algo quando se falava a respeito de ler o livro do Tiago, tem uma passagem do livro de Tiago que fala a respeito da língua, né? Realmente. Então, muitas das vezes a gente pedir para o Espírito Santo ele direcionar até as nossas palavras. Porque tem muitas pessoas perdendo bênção e se autodestruindo e autodestruindo a vida das outras pessoas através da palavra. Algo que Deus me toca aqui para falar. Fofoca não provém do Espírito Santo. Falar mal do outro para causar contenda, seja em qualquer lugar, área do serviço, não provém do Espírito Santo. Verdade. Você pode ter certeza, se algo você passou por uma situação assim, não é o Espírito Santo que está te instruindo a isso. Então a gente se atentar também, porque pedir para Deus, o Espírito Santo, ele transformar a nossa linguagem, nos mudar por dentro, que a palavra de Deus fala, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Realmente. Então, se você está falando coisas assim a respeito de alguém, ou fofoca, ou algo que desagrada, pode saber que isso não provém do Espírito Santo. A Bíblia, se não me engano, no livro de Mateus fala assim, muitos me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes muitas pessoas falam que são boas, falam que são de Deus, falam que tem o Espírito Santo, mas fala mal do outro, tenta prejudicar o outro. Ou seja, ela está tentando honrar Deus com palavras, mas Deus não está nesse meio. Verdade. Então a gente se atentar para o todo da nossa vida. Algo muito interessante que meu pai sempre nos ensinou, que é a gente olhar ao nosso redor, a gente procurar olhar a nossa vida, aquilo que a gente pode acertar, aquilo que a gente pode mudar como pessoa. Isso é um dos maiores ensinamentos que eu guardo assim quando a gente conversa. Ou seja, pede o Espírito Santo para ele acertar as coisas ao seu redor, na sua família. Porque de repente você lançou uma palavra na vida do seu filho, ou do seu marido, ou da esposa. Talvez você tenha passado alguma provação, alguma luta por essa palavra. Pede Deus, o Espírito Santo, para te mostrar. E se o Espírito Santo te mostrar, pede perdão para a pessoa que você lançou essa palavra.
Realmente. Pede o perdão e, como o missionário Claudionei disse, né, o arrependimento ele traz quebrantamento. E a Bíblia fala que Deus é o oleiro e nós somos os vasos. E o oleiro ele só quebra o vaso quando ele quer fazer num formato melhor, ou seja, ele quer fazer um vaso melhor. Então, se atenta no que Deus está falando nessa noite. De repente está passando alguma luta familiar por palavras. É o que Deus instruiu aqui de estar falando. Peça o Espírito Santo para te capacitar a corrigir isso. E as pessoas que estão chegando aí, boa noite. A gente está na live com o tema Bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo. Tem o canal aqui no Instagram, tem um canal também no YouTube. Se você puder ir lá depois para ver, compartilhar com mais pessoas. Amém. E Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aqui a gente está falando a respeito das 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. A primeira foi convence do pecado. A segunda, garante a salvação. Terceira, nos ensina. E a quarta, produz frutos. Está em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. A palavra de Deus ela nos diz assim, irmãos. É muito precioso. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O versículo 25 diz assim, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Olha que tremendo. Que a partir de hoje você seja controlado pelo Espírito Santo. O primeiro item, o primeiro fruto que o Espírito Santo quer te dar é o amor. Você aprenda a amar mais, principalmente a você mesmo. Nós estamos terminando o mês de setembro. O setembro, nós passamos por esse mês, onde foi concluído o Setembro Amarelo, a luta contra o suicídio, o combate contra o suicídio. O Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, você aprende a se amar, você aprende a gostar mais de você, você aprende a dizer não para tudo aquilo que ia prejudicar o teu corpo. E quando a pessoa suicida, ela está prejudicando o próprio corpo, está quebrando o templo, e é algo muito triste, é algo que nos entristece muito, quando a gente ficava sabendo disso. Mas eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo vai habitar no corpo de cada um de vocês e esse mal não vai acontecer mais. Esse encosto, esse espírito opressor que rodeava essa vida, a vida de quem está assistindo, ou de que vai assistir, ou de alguém da sua família, vai ser arrancado pelo poder que é no nome de Jesus. O segundo, ele produz alegria, O primeiro é amor, você vai aprender a amar a você mesmo, vai amar a Deus sobre todas as coisas, vai amar o teu próximo como a ti mesmo. O segundo é alegria, você vai ter paz, você vai ter mais alegria de viver, você vai aproveitar cada segundo da sua vida na presença de Deus, perto da sua família, perto do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, Você vai aprender a fluir isso dentro de você, você vai exercer a alegria em você todos os dias, Você vai ter mais sede de buscar a palavra do Senhor, mais vontade de estar em congregar, de buscar de Deus, e essa alegria ela é algo que vai permanecer em você. Como o pastor Paulo disse anteriormente, você que chegou agora e não viu, mas quando você for ver a live que vai ficar salva no nosso Instagram, depois a gente vai estar postando ela também no YouTube, vocês puderem compartilhar. Como o pastor Paulo disse, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos transformar, nos envolver, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum, E quando o Espírito Santo nos dá alegria, você aprende a gostar mais de viver, você aprende a gostar mais de fazer aquilo que é de Deus, O terceiro aqui, ele nos traz paz. Quantas pessoas que não estão tendo paz, irmão? Às
Às vezes até você que está vendo essa live nesse momento não está tendo paz, você está passando por alguma opressão ou depressão, mas o Espírito Santo está trazendo sobre você esse fruto aí também, que é a paz. Que a paz do Senhor esteja em você, que a paz do Senhor venha te envolver nessa hora, porque a partir de hoje você vai dizer assim todos os dias quando você acordar: seja bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Amém. Né, pastor? Amém. Basta dizer isso. Tem um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo, eu ainda vou ler ele, se você tiver a oportunidade de estar lendo esse livro também. Bom dia, Espírito Santo, é algo que você vai ser transformado, porque o Espírito Santo, ele quer que você tenha intimidade com ele. Além do seu corpo ser a casa dele, vai passar a ser a partir de hoje, desse momento, você vai ser o templo do Espírito Santo. Você vai ter uma intimidade com ele, você vai começar a conversar com ele, né? E paciência, né, pastor? Quer falar algo aí da sequência aí, pastor? Paciência, interessante. Paciência, palavras de um Mário Cortella que é conhecido no Brasil todo por dar palestra motivacional. Paciência não é sinônimo de lerdeza. Paciência é sinônimo de sabedoria. Aleluia. Ou seja, a pessoa paciente, muitas das vezes ela é um pouco mais quieta na dela, muitas das vezes ela dá aquela de que não importa com algumas situações, mas a pessoa paciente, ela se desgasta menos. Realmente. A pessoa paciente, ela sabe se colocar melhor diante das situações. Então esse é um fruto que o Espírito Santo nos dá. A pessoa paciente, agora a gente está trazendo para o lado familiar. Muitas das vezes você tem paciência de ouvir algo e saber ali naquele momento, né, o momento de falar, talvez você evita briga, entendeu? Então é um dom do Espírito Santo, que é algo que ele produz em nós. E o outro é amabilidade, ou seja, pessoas amáveis. Você amar o próximo, você ter empatia com o próximo, saber se colocar no lugar do próximo. Aleluia. Tem pessoas que muitas vezes elas querem sempre sair vencendo, né? Querem sempre sair na vantagem. Nem sempre a vida é assim. Nem sempre Jesus saiu na vantagem em toda situação. Muitas das vezes Jesus se poçou na dele, mas o que? De uma forma amável. Então a gente tem que deixar Deus produzir essa amabilidade nas nossas vidas para a vida de outras pessoas. Ou seja, amor, gente. Amor é o dom supremo. Ou seja, o maior dom que Deus ele deixou na nossa vida através do Espírito Santo é o amor. E só o Espírito Santo pode produzir esse amor através das nossas vidas para com o próximo. Amém. É a bondade, né, irmãos? Como o pastor também disse aqui, né, a amabilidade. Logo em sequência é o sexto fruto, que é a bondade. Você tem que ser bondoso, aquela pessoa que tem misericórdia do próximo, terá misericórdia de Deus, né? Aprenda a perdoar mais as pessoas, aprenda a dizer mais que ama. Deixa essa palavra sair de dentro de você, fluir, o amor fluir dentro de você. Né? Muitos filhos não têm amado os pais, muitos pais não têm amado os filhos. Que haja perdão dentro da sua casa, da sua família. Amém. Muitos esposos não têm amado a esposa não tem amado o marido. Às vezes hoje mesmo entraram em contenda, não estão nem conversando um com o outro. Que haja perdão, que haja bondade dentro de vocês. Isso são os frutos do Espírito Santo. Né? A gente está falando aqui, são os 9, nós já estamos aqui no sexto fruto, que é a bondade. Então que você aprenda a ter mais bondade com o próximo. Né? Não adianta eu passar perto de uma pessoa na rua ali, a pessoa passando fome, eu falo, Deus abençoe que aquela pessoa não passa fome a partir de hoje. O Senhor quer te fazer uma ferramenta que vai abençoar aquela pessoa. Amém. Para que ela não venha passar fome. Deus abençoe que a pessoa não passa frio. Às vezes dentro do guarda-roupa está cheio de blusa de frio. Eu não tenho roupa para vestir, eu não tenho guarda-roupa roiado de roupa. Se não está bom para você, está bom para alguém que precisa. Doa suas roupas que você acha que suas roupas já não prestam mais, alguma calça, alguma blusa de frio, alguma camisa, algo que você está encostado no seu guarda-roupa, está dobradinho, guardado, às vezes tem anos que você não usa, é
porque já não serve mais para você. Se tem algo que você está deletando da sua vida, é porque já não está servindo mais para você. Mas pode ter certeza que vai ser bom para alguém, né, pastor? Amém. Faça uma doação, né? Tem os varol, tem varol como que eles chamam? Varol solidário. Aqui na Festa tem vários pontos aqui da cidade, tem desse varol. Vai lá, chega lá, às vezes você fica tímido de chegar até uma pessoa e oferecer para ela, vai lá nesse varol, coloca essa roupa lá, vai passar alguém, vai ser bom para eles, vão passar lá, vai pegar, e pode ter certeza que vai ser bom para alguém. Faça a bondade, faça algo que Deus faria. E no meu lugar, o que Jesus faria? Coloque essa pergunta dentro de você. Você vai estar passando por alguma situação a partir de hoje e você começa a fazer essa pergunta dentro de você. Deixar o velho sair, né? Dessa guarda-roupa para o novo entrar. Realmente, as coisas têm que mudar. O novo não entrou porque você não liberou ainda. Está ocupado. Libera a bênção. É verdade. Quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Não é algo de interesse, é algo bíblico. Quando você faz algo de bom, a bondade vem sobre você. Quando você tem misericórdia, a misericórdia vem sobre você. Isso não é trocas, não, é porque é bíblico, é o que Deus falou. Então, outra coisa aqui, fidelidade. Outro fruto aqui, estamos no 7º fruto, fidelidade. Está lá no Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Vamos dar uma refletida nessa palavra aqui, irmãos. Eu creio que a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma, porque o Espírito Santo de Deus está habitando em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Vamos lá no Salmo 101, versículo 6. Vamos ver o que temos aqui para a gente aprender mais uma vez. Todo dia é um aprendizado. A palavra de Deus ela é viva, ela se renova todos os dias. Amém? Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Olha que tremendo. Se você for fiel a Deus, se você tiver fidelidade com o Senhor, se você fizer do teu corpo o templo do Espírito Santo, deixar de ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, buscar de Deus com todo o teu amor, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, E como Jesus disse, essas duas palavras ele diz para cumprir tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você vai estar sendo fiel ao Senhor, Começa a renunciar a sua carne e passa a ter mais fidelidade a Deus. Passa a ter fidelidade com o teu corpo a Deus. Começa a dizer não para as coisas que não provêm de Deus e seja fiel a Deus. Honra a Deus com o teu corpo, mostrando para Deus, o meu corpo é seu, Senhor. A partir de hoje eu sou inimigo do mundo e sou amigo do Senhor. Porque hoje eu aprendi que se eu for amigo do mundo, eu vou ser seu inimigo. Então vocês vão ver que a sua vida vai ser transformada se houver mais um desses frutos aqui, que é a fidelidade. Olha que tremendo. Olha o que Jesus disse. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Está preparado para você, seja fiel. Olha que maravilha, como a palavra de Deus é pura, como a palavra de Deus é rica. Não há dinheiro que paga isso não, gente. Você ter fidelidade, você está cheio do Espírito Santo, não há nada nesse mundo que pague isso. É algo sobrenatural você ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo aí, irmão. Onde você estiver, na sua casa, na escola, no trabalho, onde você estiver vendo essa live nesse momento e ainda vai ver essa live ou seja no YouTube, ou seja no Instagram, você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio dos frutos do Espírito Santo, Gostaria, pastor, que o senhor falasse a respeito dessa aqui. Amém. O próximo fruto que o Espírito Santo produz na gente é o que? A mansidão. Ou seja, mansidão. Cara, enquanto você falava que Deus ia trazendo algumas coisas no meu coração a respeito sobre mansidão. Se você for observar o mundo animal, vamos falar agora animal, o cavalo, quando ele dá muito trabalho para o dono, ele tem que ser amansado. Quanto mais trabalho para o dono dá, quanto menos manso o cavalo é, mais ele apanha. Realmente. Quanto menos a gente deixar Deus fluir essa mansidão nas nossas vidas, a gente vai apanhar. Realmente. Mas é da vida. Muitas das vezes a vida, a circunstância, a gente vai apanhar.
ou seja, em N situações. Talvez tem problemas que ainda não se resolveram na sua vida por falta de mansidão. Realmente. Talvez tem bênção presa na sua vida por falta de mansidão. Talvez o seu casamento ainda ele não foi transformado da forma que você sonha pelo fato de você não ser uma pessoa mansa. É verdade. Então, a gente deixar o Espírito Santo fluir sobre Deus. as nossas vidas. E o nono é o quê? O domínio próprio. Aleluia. A pessoa que se autodomina. Aquela pessoa que passa toda situação, ela quer brigar, ela quer discutir. Vou dar um exemplo. Eu quebro o pau mesmo. Comigo é o barraco mesmo. Não leva desaforo. Não né? leva desaforo. Misericórdia. Palavras. Essa pessoa já não é... Ela é dominada pela ira. Ela não é uma pessoa que tem um domínio próprio. Então, busca do Espírito Santo realmente esses 9 frutos que você vai ver que só a vida vai mudar, a vida de quem estiver do seu lado vai mudar. E em nome de Jesus, que a partir de hoje, através dessa live, Deus ele já está transformando a sua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. E agradecer a todos vocês que participam da live, que multiplicam a live, vocês apoiam o nosso trabalho e a gente vai orar por vocês, orem pela vida nossa, para que Deus continue nos abençoando, para que Deus continue nos instruindo. Amém. Glória a Deus por isso. Estamos chegando no final da live e pode ter certeza que algo novo vai acontecer na vida de cada um de vocês a partir de hoje, porque vocês descobriram que o teu corpo é templo do Espírito Santo e também entenderam que todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então que o Espírito Santo de Deus venha arrancar todas as escamas que impediu você de enxergar os planos do Senhor. Amém? Ó Deus, eu peço que o Senhor envolva a vida de cada irmão, meu Pai, de cada pessoa que assistiu, que ainda vai assistir essa live, meu Pai, seja no Instagram ou seja no YouTube, que elas venham ser transformadas, envolvidas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha instruir cada um deles, trazendo os novos dons, os novos frutos, os 9 frutos sobre eles, que os seus frutos sejam sobre eles, que eles venham ser saciados pelo Senhor, Espírito Santo. Envolva a vida de cada um, cada um que vai assistir, que está assistindo. Eu peço que o Senhor abençoe a vida daqueles que nos seguem, todos que são aqueles que estão seguindo esse canal, aqueles que vão seguir, aqueles que vão assistir, que eles venham ser abençoados por Ti. Alcança cada um deles. Vai aonde a gente não pode ir, Senhor. Quando o Senhor falou para a gente começar a fazer esse trabalho, é porque o Senhor falou que esse trabalho ia chegar em locais que a gente não pode ir. Locais que a gente não tem como chegar. Mas o Senhor está chegando lá agora, Espírito Santo. O Senhor está envolvendo essa pessoa onde ela está aí agora. Eu não sei onde ela está, mas o Senhor sabe. Envolva, toca, transforma e faça morada. É que eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Ficam na paz do Senhor. Que Deus abençoe mais uma vez. Amém. Tamo junto. Tamo junto. E não se esqueçam, irmãos, está chegando um grande dia onde teremos que prestar conta para Deus de tudo que estamos fazendo aqui. Se entrega ao Senhor Jesus, confia nele e se renda aos pés do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Obrigado a todos.